Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar de deveres e depois de direito, tá? Bom, pessoal, não sei se ficou bem enfatizado, mas o primeiro dever é aceitar encargo, certo? Então, pessoal, é o seguinte, quando o perito é nomeado, o princípio é assim, ele tem a obrigação de aceitar encargo. Então, funciona mais ou menos assim, pessoal. A justiça está precisando de ajuda para esclarecer ele. E o principal ajudante, lá no Código de Processo se chama auxiliar de justiça, e o principal auxiliar de justiça auxiliar da justiça é o perito. Então, quando o perito é nomeado, né, ele é intimado, tá? Então, ele foi intimado, o princípio é o seguinte, ele tem que aceitar, tá? Porque tem uma questão, acho que aparece lá nos direitos, que a justiça entende assim, que a nenhum cidadão é dado o direito de recusar a auxiliar a justiça a encontrar a verdade. Então, funciona dessa maneira, pessoal. Tá? Funciona dessa maneira. A justiça, ou o direito, não dá o direito a nós, qualquer cidadão, a recusar ajuda para que a justiça faça a justiça, ou encontrar a verdade. Então, isso não funciona só com o perito, não. Funciona com qualquer cidadão. Tenho uma experiência muito desagradável nessa questão de, entre aspas, negligenciar uma determinação judicial. Não como perito, na época não foi como perito, certo? Foi como testemunha, mas eu não negligenciei. Foi as circunstâncias que fizeram com que as coisas acontecessem daquela maneira, mas eu acabei levando uma bordoada, na época era de uma juíza por causa disso. Então, a história é um pouco longa, não vou contar não, mas é assim, vamos fazer, para o cidadão de uma maneira geral, até a gente usa essa expressão, testemunha, o cidadão de maneira geral, quando ele é intimado pela justiça, tem uma força enorme o comparecimento dele. Se a justiça intima é porque ele é importante. Ele é importante para o processo, para encontrar a verdade, seja lá o que for. Ele é importante. Por isso que fala intimação, né? Intimação você tem que obedecer. Por bem ou por mal, certo? E quando você é perito, então, em que, pelas circunstâncias, a sua função dentro dos auxiliares de justiça é de suma importância, isso se torna mais pesado ainda. Então, o princípio é esse. Tá? O princípio qual é? O juiz intimou, você tem que aceitar. Né? Daí você pode falar, mas eu tenho que aceitar de qualquer maneira, em qualquer circunstância? Não, daí que vem aquela questão do impedimento ou suspeição que a gente falou lá nas outras aulas, nas aulas passadas. Então, eu tenho que aceitar, mas se eu tiver algum motivo de impedimento ou suspeição, que a gente já comentou na aula passada, aí eu posso pedir para recusar, entre aspas, recusar o trabalho, certo? Para eu recusar, eu tenho que ter motivo, certo? E o motivo, ele está baseado na suspeição, certo? Esse é o cenário bem típico. Eu falo, eu sou obrigado a aceitar. Tudo bem. Quando eu não posso aceitar? Se você se enquadrar numa circunstâncias de impedimento de suspeição, que a gente viu naqueles 3 casos lá. Lembra, pessoal? Então, ou impedimento de suspeição sobre o Código de Processo Civil, impedimento de suspeição sobre o ponto de vista profissional, né? Mas se você se encaixar no motivo de impedimento de suspeição, aí você teria que fazer isso. E como eu falei lá um pouquinho anterior, esse pedido de solicitação de essa recusa, ou aqui fala escusa, né? Tem uma diferença, mas não é importante isso. A escusa deve ser apresentada de 15 dias, certo? Então, lembra que eu falei bem rapidinho, quando sou nomeado, eu tenho que pegar o processo para fazer o planejamento da perícia e para ver se eu não tenho motivos de impedimento de suspeição, certo? Porque eu corro o risco de que se eu não fiz em 15 dias, eu não poder fazer mais, certo? Ok?
não poder fazer mais. E se eu sou perito do juiz, então, daí ele perde a confiança em mim, ele não me nomeia mais. Então, essa questão do dever de aceitar o encargo, tá? Dever de cumprir ofício. Esse dever de cumprir ofício é o seguinte: partindo do princípio que você foi intimado e você não tem motivo de impedimento de suspeição e você aceitou, você se manifestou a sua recusa de trabalhar no processo, você tem que cumprir, certo? Aí você tem que cumprir. Artigo 177 do CPC fala: o perito tem o dever de cumprir ofício. Então, aí faz parte da sistemática. Você é intimado, você é nomeado como perito de juízo. Se você se enquadrar em motivo de impedimento de suspeição, em 15 dias você declara para o juiz o motivo de impedimento de suspeição, ele vai ter excluído o processo e nomear outro, está tudo certo. Se você não fizer isso, a justiça entende que você aceitou. Se você aceitou, você tem que cumprir, né? Por dois motivos. Um dos motivos principais é que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para descobrimento da verdade. Artigo 378 do CPC foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, a ninguém é dado o direito de recusar o Poder Judiciário a descobrir a verdade. A nenhum cidadão é dado esse direito, especialmente para o perito da Justiça. O terceiro dever de comprovar sua habilitação. Então, isso também já foi fartamente falado nas outras aulas, né? Bacharel em Ciências Contábeis, escrito no CRC, escrito no CNPC, que é o caso específico de perícia contábil, né? E na área trabalhista. Dever de respeitar os prazos, certo? A gente tem que ver. Eu mostrei para vocês um exemplo de uma nomeação, certo? E lá naquela nomeação, se não me falha a memória, deu 40 dias. Então, o dever de respeitar o prazo, né? Pessoal, a gente falando como cidadão e como perito aqui na parte de baixo, né? Na parte de baixo, a gente reclama muito da justiça, que a justiça é lenta, que não sei o que lá, tal. Então, aqui é um desses momentos em que a gente, como pessoas que reclamam da justiça, tem que participar dessa questão, colaborando para a menor demora, certo? Ou seja, cumprir o prazo, tá? Mas, tá? Tem circunstâncias, pessoal, que não dá para cumprir o prazo. Então, o que diz a lei do CPC com relação a isso? Se houver motivo justificado, o juiz pode conceder uma prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Então, o que quer dizer isso? Pessoal, naquele exemplo de nomeação lá, o juiz deu 40 dias, se eu perceber que nos 40 dias eu não vou cumprir, eu tenho que pedir prorrogação desse prazo, certo? E pela norma do CPC, o juiz me dará mais 20 dias, certo? O juiz me dará mais 20 dias. Vamos falar assim, pelo espírito frio do que está escrito no CPC, o juiz deu 40, eu tenho 60, né? Não mais do que isso. Não mais do que isso, tá? Isso, estou falando no espírito, no espírito frio do que está escrito. Na prática, às vezes acontece coisa diferente, já tem casos que são muito grandes, pessoal, muito grandes, 60 dias não dá para fazer. Aí tem que explicar para o juiz e pedir mais para ele, certo? Bom, mas aqui é o que eu estou... a regra. Qual é a regra? O juiz deu o prazo, se eu perceber que eu não vou cumprir o prazo, vai falar na frente, mas eu vou antecipar, você tem que pedir uma prorrogação de prazo antes do vencido prazo original, e ele, pelo artigo 476 do CPC, ele pode dar mais metade do tempo originalmente. Certo. O outro dever é lealdade. A lealdade é você ser leal com a justiça e com o juiz, né? Então, não colocar informação inverídica dentro da sua opinião, dentro do seu lado, tá? Então, obriga o perito a ser correto, honesto e verdadeiro. Não tem muito o que dizer sobre isso, né? Não tem nem o que pensar. Você imagina a carga que cai sobre a costa, a carga que cai sobre a costa do perito que trabalha para a justiça, né? Ele
ele sendo ele tendo na mão a rainha das provas, certo? Em que o juiz confia, tá? Ele está proibido, vamos dizer assim, moralmente, eticamente, caráter, de colocar alguma coisa que não seja verdade no laudo pericial dele. Todo mundo precisa ser correto, honesto e verdadeiro. Todo mundo. O perito mais do que ninguém. Certo? Aqui o segundo dever é dever o perito comprar o encargo independente do termo de compromisso. O que quer dizer isso, pessoal? É que antigamente tinha um termo de compromisso que a gente fazia, estava previsto isso. Cada processo que a gente pegava funcionava um termo de compromisso, umas palavras lá que a gente seria reto e cumpriria de forma idônea o processo. Depois isso aí foi caindo, mas o que foi caindo não é o compromisso, o que foi caindo é a parte escrita. E uma época a gente assinava, quando a gente era aceito no cartório, você assinava um papel já que servia para todos os processos, né? Mas o que quer dizer isso? Você vai cumprir o seu cargo de maneira honesta, justa, procurando a verdade para as partes. Dever profissional de recusar a indicação. Pessoal, aqui muda um pouquinho de figura, né? A gente tem dever de acertar o encargo, né? Lá no número 1. Aqui fala o dever profissional de recusar a indicação. Então, o que quer dizer isso? Toda vez que você se enquadrar nos motivos, impedimentos, suspeição, seja o que diz o Código do Processo Civil, ou seja o que diz a norma profissional, você se enquadrou, você tem o dever de recusar a indicação. Escreve uma petição para o juiz, se for possível, expõe o motivo que você está recusando e ele vai, de bom grado, ele vai aceitar e vai nomear outro. Então, você tem o dever de recusar. Dever profissional de evitar interpretações tendenciosas. Pessoal, isso aqui é muito significativo. Isso aqui é muito significativo. Eu não sei se vocês têm essa facilidade ou dificuldade, experiência. Pessoal, escrever é muito difícil. Escrever é muito difícil, tá? Por isso que um dos motivos que existe o direito é esse, né? Porque lá o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, ela faz uma lei, certo? E alguém vai escrever essa lei. Quando se escreve essa lei, quando se vota, ela tem um objetivo, ela tem um pensamento. Só que quando outras pessoas leem, podem interpretar de maneira diferente. Isso acontece no dia a dia com a gente. Tá? É muito mais fácil, na minha opinião, é muito mais fácil a comunicação falada do que a comunicação escrita. Certo? Se eu estiver conversando com vocês, vocês pediram uma explicação, eu vou estar pessoalmente, né? Eu vou estar falando, eu posso o que está falando refalar, interromper o que eu estou falando, falar de maneira diferente. Eu vou olhar no semblante de vocês, eu vou sentir se aquilo está agradando ou não está agradando, se está agradando ou não está agradando, certo? Vou ver pelo semblante qual é a repercussão que eu tive aquilo que eu estou falando. Tá? E quando eu estou escrevendo, eu não tenho esse feeling de olhar. E a maneira que eu escrevo com uma intenção, pode ser que vocês, ao lerem, não consigam enxergar aquela intenção e interpretem de maneira bem diferente. Eu acho que não é uma pessoa, ainda mais que a gente hoje está nesse mundo, né? Nossa, na vida pessoal mesmo, a gente escreve muito, né? A comunicação é muito escrita, não é? A gente escreve muito zap, não é isso? Vai no WhatsApp, manda. Então, é muito perigoso a maneira que a gente escreve, por exemplo, no WhatsApp. É muito perigoso. Porque você pode escrever com a maior boa intenção possível do mundo, só que a pessoa que lê lá do jeito que você escreveu pode interpretar mal. No começo que eu comecei a usar o Zap, meu filho fez um grupinho para a família.
Um dia ele mandou uma mensagem para mim perguntando uma coisa para mim, sabe? E a resposta era não. A resposta era não, sabe? Eu estava no carro, eu parei o carro e com pressa, né? Porque, né? Eu fui lá e escrevi não para ele responder. Passou 2 minutos, veio uma mensagem. Nossa, pai, como você está seco, sabe? Isso ficou para mim, estou dando esse exemplo aqui de interpretação, ficou para mim como um exemplo claro. Um exemplo claro. Eu não estava seco, eu estava com pressa, a resposta era não, eu respondi não. Né? Eu falei, ó, filho amado, querido, idolatrado. A resposta, não vai dar, não. Porque né, eu talvez esqueci, até eu tinha intenção de falar filho amado, mas o não para ele soou como secura. Então, pessoal, imagine um perito colocar um laudo num processo, né, que vai envolver perda de patrimônio de um lado, perda de patrimônio do outro, até liberdade de pessoas, né? A maneira de escrever é muito importante, certo? É muito importante. Então, precisa tomar muito cuidado de como escreve. Aqui, o 9, pessoal, é bem simples isso, dizer que o perito não dá sua convicção pessoal, né? Sobre o direito das partes. Então, não tem, quem fala sobre direito é o juiz. É o que eu falei na outra aula, o perito presta informação. Ele junta prova e pega no laudo e põe informação para que o juiz pegue aquelas informações e o ajude a tomar a decisão, né? Levar a instância decisória, certo? Então, não vai falar sobre o direito, não, o direito das partes. Dever profissional de apreciar com imparcialidade o pensamento exposto no laudo. Então, ele não pode ser subjetivo, ele tem que ser objetivo, bem objetivo, certo? E o pensamento dele tem que ser colocado objetivo, não pode ser subjetivo. De maneira nenhuma pode ser subjetivo. Sempre de acordo com a lei, com a norma e com os dados em que ele levantou. Tem uma questão aqui no 11, pessoal, tem uma questão assim. Lá no começo, tem dever, aceitou, eu falei no começo, aceitou, tem que cumprir. Então, talvez fique na cabeça de vocês assim, o juiz me nomeou, eu não tenho motivo de impedimento, suspeição, então eu vou ter que, de qualquer maneira, cumprir. Isso é uma verdade relativa, porque eu também não sou obrigado a cumprir no sentido de apresentar uma opinião concreta, né, se eu não conseguir reunir elementos para dar essa opinião concreta, elementos técnicos e científicos, certo? Então, eu posso fazer um laudo e dizer para o juiz que eu não consegui reunir elementos para chegar a uma opinião concreta, né? Isso não deixa de ser cumprir, né? Isso é cumprir, só que eu não posso pôr na cabeça assim, o juiz está esperando uma opinião minha, eu tenho que dar opinião a qualquer custo, e eu chuto uma opinião. De maneira nenhuma, certo? De maneira nenhuma. E, finalmente, o 12, cumprir as normas técnicas do Código de Ética Profissional. Parou de falar, aberta a palavra para vocês. Vou chamar um por um. O pessoal, o Richard, ele fala assim, tem que chamar o nome de um por um, para fazer a pessoa acordar, que você está falando lá, está dormindo do outro lado, e você nem está vendo. A Tamara deve estar dormindo, porque ela se escondeu lá atrás da foto dela. A Andréia também. Quem mais está dormindo? Cristiano também, a Mayara também, a Sheila também, a Renata. Estão dormindo ou não? Não conversa comigo. Ficaram de mal comigo, acho. A Larissa falou que todos estão acordados. Todos acordados, muito bem. Esses que estão escondidos, estão de pijama, é isso? Por isso? Falaram para mim que não querem aparecer porque estão de pijama. Vamos em frente então, turma? Vamos em frente. Vamos. Agora nós vamos... Opa, tem uma mensagem aqui para mim. Agora nós vamos para os direitos. Se quiser interromper, eu interrompo de vez em quando, tá?
Vamos ver, ok. Bora, Tatiana falou, bora. Bora. Direitos, quais são os direitos que eu tenho como perito no processo na justiça? Então, o primeiro direito de recusar o trabalho, né? Certo? Então, lá tem o dever de acertar, aqui eu tenho o direito de excusar se eu tiver algum motivo legítimo, né? Aquele motivo legítimo, ele está concentrado no impedimento de suspeição, certo, pessoal? Não esquece disso. Ele está concentrado no impedimento de suspeição, tá? Direito de prorrogação do prazo, tem a ver com aquela questão de... Professor, Maravilha. o senhor pode se recusar da perícia se os honorários arbitrados for muito inferior do que você está acostumado a cobrar? Como que eu vou falar isso para você, Tatiana? É o seguinte... Não, eu pergunto porque eu estava conversando esses dias com o juiz aqui de Salto e ele comentou assim que tem muito perito recusando as perícias por conta dos honorários serem baixos, porque, por exemplo, às vezes fica a cargo do reclamante, mas não necessariamente ele vai pagar. Tem algumas situações assim difíceis, por isso que eu fiquei curiosa em saber. Então, pera um pouquinho, vamos por partes. Eu vou a primeira pergunta, como assim fica a cargo do reclamante? Porque agora, depois da reforma, a questão da justiça gratuita, ela não tem sido tão automática como antes, né? E às vezes pode acontecer esse tipo de situação do reclamante não ter a justiça gratuita e ter que arcar com as despesas do processo. Então, custas Isso. judiciais, né? Honorários periciais. A honorários periciais na Justiça do Trabalho não cai no reclamante, não. Se ele perder a perícia, sim. Se ele fizer um pedido, por exemplo, de ele pode sim ser condenado ao pagamento. Então, Tatiana, é o seguinte, o que eu falei para você? Falei lá na semana passada, sucumbente, não foi isso? Eita, peraí, pessoal. Minha internet está meio... Só um minutinho. Já deu. Eu falei na questão do sucumbente, né? 99,9% do sucumbente é reclamado, né? A empresa. 99%, porque já foi falado sobre isso. Mas tem circunstâncias em que pode cair, é raro, pode cair para o reclamante, né? Ou os honorários periciais. Eu tenho um caso desse na minha vida. Um caso na minha vida. Que os reclamantes ganharam na primeira e na segunda instância. Aí o processo foi para a terceira instância, foi para Brasília, e correu a execução aqui em Sorocaba. E o processo em Sorocaba estava prontinho. Quanto que a empresa teria que pagar, quais eram os meus honorários, tudo prontinho, né? Porque os empregados tinham ganho nas duas instâncias. Esse é o único caso que eu tive na vida. Nas duas instâncias. E estava lá em Brasília, certo? E enquanto estava em Brasília lá, foi executado aqui em Sorocaba, né? A fase de execução. Não foi executada, mas a fase de execução. Estava tudo prontinho. Laudo homologado, sem recurso, estava tudo pronto. De repente, lá em Brasília, deu ganho de causa para a empresa, certo? Ou seja, os empregados perderam, eram 3 empregados. O que o juiz fez? Né? A empresa não tinha que pagar nada para eles. Todo o resto caiu na costa dos 3 reclamantes. Todo. Devia que pagar meus honorários. Tiveram que pagar. Tiveram uma força de expressão, né? Certo? Tiveram que pagar os meus honorários, custos processuais, aqueles negócios lá que vocês sabem mais do que eu, certo? Então, porque eles foram sucumbentes, né? Eles perderam. Bom, agora, a primeira pergunta sua era a questão do se pode recusar, né? Isso, se o senhor poderia recusar, tendo em vista que o arbitramento dos honorários foi muito baixo. Pode, ó. Agora eu vou sair da área trabalhista um pouquinho, né?
certo? Saindo da área trabalhista, pode. Tá? Na minha experiência, assim, como eu vou dizer assim, eu tenho medo, e eu prezo muito essa questão da confiança do juiz, né? Eu acho que eu não devo fazer isso, certo? Eu acho que eu não devo fazer isso. Então, eu não faço. Então, eu tive um caso recente, a primeira vez que eu fui nomeado, não estou falando trabalhista agora, pessoal, estou no civil. Eu nunca tinha sido nomeado na vara de família. Daí um juiz da vara de família de Sorocaba escreveu meu nome lá no cadastro e me nomeou num processo lá de uma briga lá do cara que não pagava alimento, certo? Com a mulher, tem que fazer umas continhas lá. E quando ele nomeou, ele já deu o valor dos honorários, sabe? E já estava depositado os honorários. Só que eu só pude levantar depois que entreguei o laudo, certo? Mas é R$ 240. Ele mandou as duas partes para depositar 120 cada um, honorários definitivos. Veja bem, é a primeira vez que ele está me nomeando, né? Certo? Se eu chegar para ele e falar assim, os honorários são muito baixos, não vou aceitar, quando que ele vai nomear de novo eu? Nunca. Então eu prezo por essa questão. Eu recebi R$ 240 e com isso eu acho que a minha porta está aberta lá. Ele pode me dar um de 240, amanhã ele pode dar um de 2.400, depois da manhã ele pode me dar um de 24, não é isso? Pode acontecer isso. É que foi recente essa conversa que eu tive com o juiz daqui de Salto, e ele expressou, a gente estava conversando justamente sobre, estava ali, depois das audiências, eu fico sempre conversando um pouco com o juiz depois, e aí a gente estava conversando justamente dessa questão do reclamante, ele entrar com pedido de, eu sei que foge um pouco da perícia contábil, mas a gente estava discutindo quando o reclamante pede o adicional de insalubridade, nenhum advogado, tampouco o reclamante, tem competência para avaliar se realmente o ambiente de trabalho é insalubre ou perigoso. A gente não tem essa condição. E agora, com a reforma, você pode arcar com as custas. Então, por exemplo, honorários de sucumbência, os honorários do advogado. Então, você vê que muito trabalhador está com medo de ingressar com a ação justamente por ter que arcar com essas despesas. E foi nesse contexto que a gente estava conversando e ele falou, inclusive eu tenho muito perito aqui que trabalha comigo que tem negado fazer esses trabalhos por conta do valor. Então, assim, eu achei um pouco estranho, eu não quis me aprofundar nisso com ele, mas eu senti que o perito, ele tem essa liberdade de não aceitar por isso, pelo valor do que o juiz arbitrou, né, para honorários. Parece que não tem uma tabela. Eu, Não, honestamente, eu não sei. não tem tabela nenhuma. Viu? A liberdade, tem umas histórias. A liberdade eu tenho, sim. Eu posso chegar para o juiz e falar, não aceito porque os honorários que são estipulados são baixos. Eu tenho essa liberdade. O que eu estou falando é assim, qual vai ser a repercussão disso no juiz? Esse cara só aceita trabalho que é honorários altos, né? Certo? Então tem essa questão, né? Daí ele pode não me nomear mais, né? Agora você fala assim, mas eu não estou pouco me lixando se ele vai me nomear mais ou não. Aí tá tudo certo. Mas a liberdade tem, sim. A liberdade tem. E o juiz também tem essa sensibilidade de sentir, né? Ninguém está querendo pegar, porque ele precisa, né? Imagine, os honorários são baixos, ele precisa. Ele nomeia, um aceita, outro não aceita, não aceita, não aceita, ele fica com um problema na mão, né? O último processo trabalhista que eu vi agora, que já foi homologado, no meu pedido era 2.800 e poucos reais. Tem uma tabelinha do honorário que vai aparecer até aqui, tá? Que a gente faz, eu faço. As horas que eu usei, qual é o valor da minha hora, o meu pedido deu 2.800, o juiz me homologou 900. Ele pegou e deu R$ 900. O Corral medroso aqui, o que fez? Nada. Aceitei o 900 dele, né? Mas o meu pensamento é assim, né? Vai que eu levanto que é muito baixo, não sei o que lá, porque a decisão é dele, né?
Vai que eu levanto que é muito baixo, não sei o que lá, ele fala, é assim, então no meio mais. Não tem esse interesse, né? Então, não cheguei nesse estágio ainda, apesar de estar no fim de carreira, não cheguei nesse estágio de começar a selecionar trabalho por valor, né? Então, vai no meio, eu vou fazendo. Respondido? Respondido. Aonde que a gente está? Prorrogação de prazo. Prorrogação, né? Então, ó, pessoal, direito de prorrogação, aquele exemplo que eu dei 20, o exemplo que eu dei para vocês, eu dei 40 mais 20, certo? Então, a solicitação deve ser muito bem fundamentada, sempre antes de vencido o prazo pré-fixado, tá? Pessoal, outro direito é usar as fontes que a gente tem. Então, a gente pode usar todas as fontes que forem legais, né? Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, a gente pode fazer diligência e na empresa, tem os procedimentos para fazer isso, mas a gente pode ir na empresa, solicitar documentos. A gente não tem o poder de polícia, a gente não tem poder de polícia, a gente não pode obrigar a gente, o perito, não pode obrigar, por exemplo, eu sou perito, eu vou lá na Unip, eu preciso da folha do pagamento do mês de janeiro da Unip. Eu, perito, não tenho mecanismo de poder de polícia de arrancar na marra esse documento da Unip, certo? Eu não tenho força para arrancar, mas eu posso usar a força do juiz para tentar conseguir na marra essa folha de pagamento, certo? Então, eu tenho esse direito, se eu não tenho força suficiente para tirar, vamos dizer assim, na marra, eu tenho um aliado meu, que é o juiz, que eu tenho um mecanismo para que ele exija que a empresa me entregue a folha de pagamento, nem que seja via cartório, certo? Então, eu posso usar. Direito aos honorários. Pessoal, agora vem o que a Tatiana falou. Direitos honorários. O artigo 790b da CLT que fala, devido ao tipo de relação, o autor, na maioria das vezes o empregado, não pode, sem prejuízo de sua família, antecipar honorários, de maneira que seriam pagos no final da execução por parte sucumbente. Tá? Isso aí nós já falamos também sobre isso, né? Os honorários. Maiara está perguntando aqui. O senhor já teve que usar esse recurso para conseguir a documentação? É assim, pessoal. É assim que funciona. Ela perguntou, eu estou tentando lembrar se na justiça trabalhista. A Maiara perguntou. O senhor já teve. Pessoal, falta 3 minutos, hein? O senhor já teve que usar desse recurso para conseguir documentação? A Maiara perguntou. Então, Maiara, eu estou tentando lembrar aqui se na esfera trabalhista eu já não lembro. Esfera trabalhista eu não lembro se eu já precisei usar, pessoal, mas nas outras esferas eu já precisei usar sim. Mas é simples, pessoal, assim, eu tenho um procedimento. Vamos supor que eu preciso da empresa de vocês para pedir a folha de pagamento lá de vocês. Eu tenho um procedimento. Eu ligo para você, Beatriz, trabalha. Eu ligo o telefone lá e falo, estou vendo a Beatriz aqui, por isso que eu falei Beatriz. Então, eu ligo para a Beatriz. Beatriz, eu sou perito, tal, processo tal, meu nome é tal, tal. Eu estou precisando da folha de pagamento. Quando que a gente poderia acertar? Ela falou, porra, seguinte, você vem aqui para ver a folha? Né? Seja que, vou. Tá. Então, não vem agora aqui nesse período, não, estou fechando a folha, está muito concorrido, muito corrido. Quando que pode ser? No dia 10, tá bom? Pode ser no dia 10. Tá bom, então no dia 10 eu vou aí, tá, Beatriz? Tá bom, Beatriz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, fazer. Isso saiu lá naqueles casos da primeira. Tenho que fazer um termo de diligência e enviar para a Beatriz, certo? E nesse termo de diligência eu vou colocar lá o que eu preciso, tá? Vamos.
Espera aí, Cristiano, já respondi. Além de eu combinar com ela via telefônica, eu acho que o processo é mais lógico, né? Não vejo nem a necessidade de prazo e vejo a necessidade da Beatriz com relação ao trabalho dela também, que ela está fazendo, não vai atrapalhar e tal, a gente acerta. Aí eu faço o termo de diligência. Mando para ela o termo de diligência, ela dá um recibo para mim, né? Passa por e-mail e tal, e fica combinado o que eu vou lá no dia 10 para ver a folha de pagamento, tá? Vou imaginar que a Beatriz chega lá no dia 9 e fala, porra, não vai dar certo, não vou conseguir que você venha aqui, tá, não sei o que lá, sem me alongar muito. Eu falo, tá bom, então. Que mecanismo que eu uso? Eu faço uma petição para o juiz, dizendo que eu solicitei, combinei, termo de diligência, prazo dia 10, e a empresa se recusou. E eu peço para o juiz determinar que a empresa da Beatriz deposite em cartório, deposite em cartório a folha de pagamento. Aí o que o juiz vai fazer? Ele vai intimar a empresa para que a empresa deposite em cartório a folha de pagamento. Tá? Daí, depois de depositado, eu vou lá e pego a folha de pagamento, faço o meu trabalho, devolvo a folha de pagamento e a justiça entrega a folha de pagamento de volta para